Eu preciso contar uma coisa que ouvi há uns 5 anos, em 2019, quando estava visitando uns parentes em Feira de Santana. É uma história que me deixou sem dormir por semanas. E olha que eu já ouvi muita coisa estranha do interior. Aconteceu comigo de forma meio casual, sabe? Eu estava na casa da minha prima e a gente conversando sobre essas histórias de mistério, essas coisas do interior. E ela virou para mim e disse: "Você precisa conversar com meu tio Ademir. Ele viveu uma coisa na Chapada Diamantina que nunca conseguiu esquecer." Quando ela falou o nome Chapada Diamantina, eu já fiquei interessado. Aquela região tem fama, né? Muita história estranha. Mas ela disse que o caso do tio dela era diferente, que ele nunca gostava de falar sobre aquilo, que tinha vivido algo que mudou ele para sempre. Me deram o endereço dele. Fui numa tarde de terça-feira. Casa simples, num bairro tranquilo. Quando toquei a campainha, demorou um tempo até ele atender. Quando abriu a porta, vi um homem de uns 60 e poucos anos, cabelo grisalho, magro, com aquele olhar de quem carrega peso. "Você é o rapaz que quer ouvir sobre a serra?" Ele perguntou direto, sem rodeio. "Sim, senhor, se o senhor quiser contar." Ele ficou me olhando uns segundos, meio desconfiado. Então suspirou. "Entra, mas te aviso, não é história bonita não." A gente sentou na varanda. Ele pegou água e percebi que as mãos dele tremiam um pouco quando segurou o copo. Começou a falar devagar, olhando para a rua, como se estivesse vendo aquilo de novo na frente dele. Foi em 97, maio de 97. Eu tinha 35 anos, estava trabalhando com garimpo na Serra do Sincorá, lá na Chapada. Era um grupo bom, profissional, comandado por um cara chamado Valdir, homem sério que conhecia aquelas serras como ninguém. A gente tinha achado indícios de diamante numa área bem isolada, longe de tudo. 19 quilômetros da cidade mais próxima. Ele parou, bebeu água de novo. As mãos continuavam tremendo. Eram 7 no grupo. Eu, o Valdir, um tal de João Magro, que era o especialista em mineração, o Roberto, que era o mais novo, tinha uns 29 anos, o Osvaldo, que era o cozinheiro, o Gilberto, que cuidava dos equipamentos, e um cara quieto de Minas, o Carlos. A gente acampou numa clareira. Tinha 3 barracas, mantinha fogueira acesa de noite. Era rotina normal de garimpo, sabe? Trabalho pesado, mas nada demais. Ele olhou para mim pela primeira vez. Isso foi no dia 3 de maio, dia normal. A gente trabalhou o dia inteiro, voltou pro acampamento no final da tarde cansado, mas animado, porque tinha achado umas formações boas. O Osvaldo fez comida, a gente comeu, conversou e dormiu cedo. O João Magro ficou de vigia até às 11. Depois acordou o Roberto. A gente se revezava para manter a fogueira e ficar de olho. A voz dele ficou mais baixa. Deve ter sido meia-noite. Talvez um pouco mais tarde, não sei direito. Quando o Roberto percebeu que alguma coisa estava errada. Ele me contou depois quando a gente desceu. Disse que os sons da mata foram parando aos poucos. Não foi de repente, não. Foi gradual, como se os bichos tivessem sentido alguma coisa e fossem ficando quietos um por um, até não ter mais barulho nenhum. Ele esfregou o rosto com as mãos. E aí ele sentiu um cheiro. Disse que era cheiro de suor, mas não suor de gente. Tinha algo mais, algo que revirava o estômago. Ele acordou o Gilberto, que estava dormindo em rede. Os dois ficaram ali sem saber o que fazer, até que resolveram acordar todo mundo. Quando eu saí da barraca, o cheiro estava insuportável. E o Valdir já estava nervoso. E o Valdir não era homem de ficar nervoso à toa. A gente ouviu barulho vindo da mata. Não era barulho discreto, não. Era coisa grande quebrando galho, pisando forte sem se importar. Ele parou de novo. Dessa vez demorou mais para continuar. Quando voltou a falar, a voz estava mais fraca. A gente pegou as lanternas, apontou para a mata. E viu. Olhos. 2 pontos refletindo a luz, na altura de um homem muito alto. Só que não era homem. A gente gritou perguntando quem era, mas não teve resposta. Os olhos só ficaram ali, parados, olhando. E aí apareceram mais 2 pares, eram 3 coisas, sei lá o que eram. E começaram a andar ao redor do acampamento. Percebi que ele estava suando, mesmo com o ventilador ligado. Essa parte eu não lembro direito de tudo. O cérebro meio que apaga alguns pedaços, sabe? Sei que a gente se juntou todo mundo no meio, em volta da fogueira. O Valdir mandou jogar mais lenha.
Quando a fogueira subiu, a luz ficou mais forte e por um segundo eu vi uma delas. Ele fechou os olhos. Era grande, muito grande, coberta de pelo escuro. Tinha os ombros largos, os braços eram compridos demais. E a cara, eu tento descrever e não consigo direito. Tinha algo de humano, mas tudo errado, tudo distorcido. Quando a luz bateu nela, ela recuou, mas não foi embora. Ficamos ali não sei quanto tempo. O Valdir disse depois que foram umas 3 horas, mas para mim pareceu uma eternidade. Aquelas coisas circulando a gente, parando, olhando, se aproximando às vezes. Uma delas fuçou a barraca do Osvaldo, derrubou panela. A gente ouvia ela respirando, uma respiração pesada, errada. Ele abriu os olhos e estavam úmidos. O João Magro começou a tremer tanto que os dentes dele batiam. O Roberto se mijou de medo, e ninguém falou nada porque todo mundo estava apavorado. O Gilberto fumava sem parar, mas a mão dele tremia tanto que o cigarro caía. Que o Carlos ficou em choque, abraçado nos joelhos sem responder quando a gente falava com ele. Num momento, eu acho que era umas 3, 4 da manhã, não sei, as coisas começaram a fazer uns sons. Não era rugido nem grito. Era como gemido, mas com variação, sabe? E elas se respondiam, uma para outra. A gente percebeu que estavam se comunicando. A voz dele quebrou. E então uma delas atacou. Saiu correndo da escuridão direto pra gente. O Valdir pegou lenha em chamas e jogou, acertou. A coisa berrou e recuou. Mas o estrago estava feito. O João Magro entrou em pânico e saiu correndo pela trilha, gritando. O Valdir gritou para ele voltar, mas ele não ouviu. Lágrimas desceram no rosto dele. A gente ouviu ele gritar lá longe, um grito de dor, e parou. Ficou quieto. Ele limpou os olhos com as costas da mão. Ficamos ali os 6 que sobraram sem saber o que fazer. Todo mundo em choque. E então o Carlos também surtou. Se levantou de repente e saiu correndo para o outro lado, para dentro da mata fechada. A gente ouviu ele se afastando. Ouviu uma das coisas indo atrás, ouviu ele gritar uma vez. E depois, nada. Éramos 5. Eu, o Valdir, o Roberto, o Gilberto e o Osvaldo. E ainda tinha 2 daquelas coisas rondando a gente. Elas não atacaram de novo. Só ficaram ali, esperando. Ele respirou fundo várias vezes. O Osvaldo começou a rezar alto, gritando as orações, soluçando. O Gilberto estava xingando, berrando para aquilo ir embora. Não era nada organizado, não. Era desespero. Todo mundo gritando, chorando. Eu mesmo. Eu quis correr também. Quis sair dali. Mas as pernas não obedeciam. Era como se o corpo tivesse desligado. Quando começou a clarear, lá pelas 5 da manhã, as coisas ficaram inquietas. A gente ouvia elas se mexendo na mata, fazendo aqueles sons. E quando ficou claro o suficiente, elas tinham sumido. A gente não esperou, não. Pegou o mínimo de coisa e desceu correndo. Quando passou pelo lugar onde o João tinha ido, tinha sangue. Muito sangue. E a bota dele. Mas não tinha corpo. Chegamos em Mucugê e fomos direto na delegacia. O delegado não acreditou no começo. Achou que a gente estava maluco ou tinha bebido demais. Mas quando viu o estado da gente, a gente estava todo arranhado, sujo de sangue, em choque. O Osvaldo não conseguia nem falar direito. Ele pegou mais água. A polícia demorou 2 dias para organizar uma operação. Interior da Bahia, 1997, não é como hoje, não. Teve que juntar homem, equipamento. Subiram só no dia 6 e encontraram o acampamento intacto. Tudo lá. E tinha pegadas por toda parte. Pegadas grandes, descalças, que os policiais não conseguiram identificar, e tinha sangue. Em 2 lugares na mata, mas não tinha corpo. Do João nunca acharam nada. Só aquele sangue e a bota. A família dele pressionou, pediu mais busca, mas depois de 2 semanas a polícia desistiu. Disseram que devia ter sido ataque de onça. Mas todo mundo que viu as pegadas sabe que não foi onça. Ele olhou para mim diretamente. No 3º dia de busca acharam o Carlos. Vivo. Estava escondido numa fenda entre 2 pedras a uns 4 quilômetros do acampamento. Desidratado, delirando, arranhado todo. Os médicos disseram que ele não devia ter sobrevivido. Mas sobreviveu. Quando conseguiu falar dias depois, tudo o que dizia era: eles estão me esperando, eles ainda estão lá. Não sei onde ele está hoje. Ouvi dizer que foi internado em hospital psiquiátrico. O caso saiu nos jornais de Salvador.
Garimpeiros atacados por fera desconhecida na Chapada. Durou uma semana e todo mundo esqueceu. A polícia arquivou como ataque de animal silvestre. Ele ficou em silêncio por um tempo. O Valdir vendeu tudo e se mudou para Salvador. Trabalha como segurança de shopping. Não fala sobre aquilo. Se alguém pergunta, ele desliga o telefone. O Roberto teve uns surtos. Precisou de tratamento. O Gilberto começou a beber pesado. Morreu de cirrose 3 anos depois. O Osvaldo foi para o Maranhão, nunca mais soube dele. E eu? Tive depressão grave, fiquei anos sem conseguir trabalhar. Tomo remédio até hoje para dormir. Todas as noites confiro as portas e janelas 3 vezes antes de deitar. Às vezes acordo de madrugada com aquele cheiro na memória e não consigo dormir mais. Ele olhou para mim com um olhar que me arrepiou. Todo mundo acha que a gente inventou, que foi ilusão coletiva, que a gente estava maluco. Mas 5 homens viram a mesma coisa. 5 homens que nunca mais foram os mesmos. E 2 morreram. Ou desapareceram, sei lá. Ele se levantou, indicando que a conversa tinha acabado. Só te peço uma coisa. Não põe meu nome verdadeiro. Não quero mais gente me chamando de maluco, me perguntando, me fazendo reviver aquilo. Eu prometi. E tô cumprindo a promessa até hoje. Mas depois que saí de lá fiquei pensando. Comecei a pesquisar discretamente sobre a região. Conversei com gente de Mucugê de forma casual. E sabe o que descobri? Outras histórias. Não iguais, mas parecidas. Garimpeiros que sumiram sem explicação. Pessoas que viram coisas estranhas na serra. Mas ninguém fala abertamente. É tudo sussurrado, evitado. Uma senhora mais velha, quando eu fiz uma pergunta meio por cima, me olhou sério e disse: "Tem coisa que é melhor deixar quieto, moço. A serra tem seus segredos." Faz 5 anos que ouvi essa história. E olha, eu tento ser cético, tento encontrar explicações racionais. Mas aquele homem, a forma como ele contou, o jeito que as mãos dele tremiam, que ele suava frio só de lembrar, aquilo não era mentira. E se você algum dia for acampar em lugar muito isolado, muito longe de tudo, presta atenção. Se os bichos ficarem quietos aos poucos, se você sentir um cheiro estranho que revira o estômago, se ver reflexos de olhos onde não deveria ter nada, não tenta descobrir o que é. Não fica esperando para ver. Pega suas coisas e sai rápido, porque o Ademir e os outros 4 tiveram sorte de sobreviver para contar. O João Magro não teve. E tem gente que diz que ele ainda tá lá. Que todos que somem na serra continuam lá, de uma forma ou de outra. Eu não sei se acredito nisso, mas também não vou para a Chapada Diamantina acampar sozinho. Isso eu garanto. Eu nunca contei isso para ninguém. Não completamente. Não porque tenho medo de não acreditarem, isso eu já esperava, mas porque tem coisas que, quando você coloca em palavras, elas voltam a ser reais de novo. E eu passei 6 anos tentando convencer a mim mesmo de que aquilo não aconteceu. Mas aconteceu. Era março de 2019. Eu trabalhava como técnico de manutenção de torres de telefonia no interior de Minas, perto da divisa com o Espírito Santo. Serviço pesado, isolado, mas pagava bem. Eu tinha 28 anos. Estava juntando dinheiro para casar e topava qualquer chamado. Quanto mais longe, melhor o adicional. Naquela quinta-feira, meu supervisor me ligou. Tinha uma torre caída. Sinal de emergência comprometido numa região rural. Cliente corporativo importante. Prioridade máxima. O endereço era uma propriedade abandonada na Serra do Caparaó, Lado Mineiro. Fazenda velha, sem energia, sem morador. Mas a torre estava ativa e pagando bem. Saí de Governador Valadares às 5 da manhã de sexta. 3 horas de estrada, as últimas 2 por terra batida que ia ficando cada vez pior. Quando cheguei, já passava das 10. O lugar era pesado. Não era só feio ou largado. Era pesado. Sabe quando você entra num lugar e sente que não é bem-vindo? O casarão tinha sido grande, 2 andares, mas estava sendo engolido pela vegetação. Vidros quebrados, porta da frente arrancada, aquele cheiro de mofo e madeira podre. A torre ficava uns 200 metros mata adentro, acessível por uma trilha que mais parecia um túnel verde. Avaliei o equipamento. Problema elétrico no sistema de backup e 2 cabos rompidos no topo. Serviço de 4 horas, talvez 5. Já era meio-dia quando comecei, então decidi acampar. Tinha feito isso dezenas de vezes. Barraca, fogueira, marmita, café, rotina. Terminei o trabalho na torre por volta das 6 da tarde.
O sol já estava baixo, aquela luz dourada atravessando as árvores. Desci, guardei as ferramentas e montei acampamento ao lado da caminhonete, numa clareira pequena entre a mata e o casarão. Foi preparando a fogueira que eu notei. Silêncio total. Quem trabalha no mato sabe. Mata nunca fica em silêncio. Sempre tem grilo, cigarra, sapo, passarinho voltando pro ninho. Mas ali, nada. Zero. Como se alguém tivesse desligado o som do mundo. E pior, eu não tinha percebido quando o barulho parou. Acendi a fogueira mesmo assim. O fogo ajuda. Não só ilumina, mas ocupa a mente. Peguei meu celular, Milagre das Torres, tinha sinal de uma barra, e vi uma mensagem de número desconhecido. DDD local. 33. Sai daí antes de escurecer. Nada de nome, nada de contexto. Só isso. Liguei de volta, caixa postal, mandei mensagem. Quem é? Visualizado sem resposta. Meu estômago apertou. Pensei seriamente em ir embora, mas aquela estrada de terra no escuro sozinho era suicídio. Duas opções: dormir na caminhonete trancado ou manter a fogueira acesa e ficar acordado. Escolhi a segunda. Esquentei minha marmita, comi devagar, joguei mais lenha no fogo. 8:30 da noite. Ainda cedo. O silêncio continuava absoluto, e agora eu percebia outra coisa. Estava frio. Frio demais para março. Coloquei meu casaco de moletom, depois o corta-vento por cima. Meu hálito saía em nuvens. Às 9:15 o cheiro chegou. Não foi gradual. Foi como se alguém tivesse aberto uma porta invisível e deixado entrar algo podre. Cheiro de carniça, de bicho morto há dias, mas com algo embaixo. Algo almiscarado, animal, selvagem. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Náusea, arrepio, vontade de correr. Joguei mais lenha na fogueira. As chamas subiram, iluminaram mais longe, e foi aí que eu vi a primeira marca. Na beira da clareira, onde a mata começava, a grama estava amassada. Não pisoteada como quando você caminha. Amassada como quando algo pesado se arrasta ou se agacha. A marca era recente. Eu tinha passado ali 3 horas atrás, e não tinha nada. Peguei minha lanterna Maglite pesada, dessas de 6 pilhas, e vasculhei a beira da mata. Não vi nada além de árvores e escuridão, mas o cheiro estava mais forte. E agora eu ouvia respiração. Não era vento, era respiração. Pesada, irregular, molhada, como quando você respira pelo nariz congestionado. Vinha da esquerda, da direção do casarão. Apontei a lanterna. Só vi a lateral da casa coberta de era e uma janela quebrada no 2º andar. Tem alguém aí? Gritei. Minha voz saiu mais fina do que eu queria. A respiração parou. O silêncio voltou, mas agora era pior. Era um silêncio que pressiona, que tem peso. Fiquei parado, lanterna na mão esquerda, canivete aberto na direita. Ridículo, eu sei. 10 centímetros de lâmina contra... Contra o quê? 30 segundos, 1 minuto, 2. Então ouvi o som de galhos quebrando, dentro da mata. Não era um bicho pequeno fugindo. Era algo grande, pesado, que não se importava em fazer barulho. O som se movia, não paralelo a mim, mas em círculo. Estava contornando a clareira. Girei devagar, acompanhando com a lanterna. Só via troncos, arbustos, escuridão. Mas o som continuava, metódico, paciente. Estava sendo cercado. Peguei minha mochila e joguei nas costas. Chaves da caminhonete no bolso. 2 passos até a porta. Eu podia entrar, trancar, ligar e sair dali. 2 passos. Foi quando eu vi os olhos. 2 círculos amarelo-âmbar brilhando a uns 10 metros de distância, na altura do meu peito. Não, mais alto. Muito mais alto. Pisquei, balancei a cabeça. Quando olhei de novo, continuavam lá. Fixos em mim. Não eram olhos de cachorro. Não eram olhos de onça ou lobo-guará. Eram grandes demais, muito separados, e tinham aquele brilho que você vê em predadores. Mas tinha algo mais. Algo que fez meu cérebro travar. Inteligência. Aqueles olhos não estavam só me vendo. Estavam me avaliando, calculando. Dei um passo para trás. Os olhos se moveram junto. Não como um animal de 4 patas espiando entre os arbustos. Eles desceram suavemente e depois subiram de novo, como se a coisa tivesse se agachado e depois se levantado. Em 2 pernas. Minha boca secou. Sai fora, sussurrei.
Nem sei se falei comigo ou com aquilo. Sai fora, vai embora. Houve um rosnado. Não era som de cachorro. Não era som de nada que eu conhecesse. Era baixo, vibrante, vindo de um peito enorme. O tipo de som que você não ouve com os ouvidos. Você sente no externo, nas costelas, no intestino. E então a coisa se moveu. Saiu da linha das árvores. Não completamente. Só o suficiente para a luz da fogueira pegar de raspão. E o que eu vi me fez esquecer como respirar. Era enorme. Mais de 2,5 metros fácil. O corpo era musculoso, coberto de pelo escuro e grosso, mas eu conseguia ver a pele esticando sobre músculos que se contraíam e relaxavam. Os braços eram longos demais, desproporcionais, terminando em mãos, não garras, dedos com articulações erradas e unhas negras e curvas, cada uma do tamanho do meu polegar. Mas a cabeça era o pior. Era alongada como a de um cachorro, mas o crânio era largo demais. O focinho era curto, quase achatado, e quando abriu a boca eu vi presas, não dentes de cachorro, presas de carnívoro de verdade, amareladas, curvadas para dentro. A mandíbula era forte, angular, com músculos saltados nas laterais, e aqueles olhos, agora eu via direito. Eram amarelos com reflexo esverdeado nas bordas, e as pupilas eram fendas verticais que se contraíam e expandiam enquanto me estudavam. A coisa inclinou a cabeça para o lado, imitando curiosidade. Depois farejou o ar 3 vezes com aquele som molhado de focinho úmido. Eu conseguia ver o peito dela expandindo, as narinas dilatando. Ela estava me cheirando, catalogando, gravando. Fiquei paralisado. Não foi escolha. Foi instinto puro, primitivo. Aquela coisa dentro de você que sabe quando está diante de um predador de verdade. Minhas pernas travaram, meus músculos viraram pedra. Até minha respiração ficou rasa e silenciosa, como se o meu próprio corpo estivesse tentando me esconder de dentro para fora. Não sei quanto tempo ficamos assim. 5 segundos, 5 minutos, o tempo tinha virado mingau. Então, sem aviso nenhum, a criatura virou a cabeça para a esquerda. As orelhas, eu só percebi nesse momento que ela tinha orelhas pontudas no topo do crânio. Se mexeram, orientando para algum som que eu não conseguia ouvir. Ela deu um último olhar para mim. E naquele segundo eu tive certeza de uma coisa. Ela tinha decidido me deixar vivo. Não porque não podia me pegar, mas porque não quis. A criatura se virou e desapareceu na mata. Sem correria, sem desespero. Apenas foi embora. Ouvi os galhos quebrando, ficando mais distantes, depois mais distantes, até que o silêncio voltou. Meu corpo desbloqueou. Cambaleei até a caminhonete, abri a porta, entrei, tranquei tudo. Mãos tremendo tanto que demorei 3 tentativas para colocar a chave na ignição. Liguei o motor, acendi os faróis altos e fiquei ali. Não conseguia dirigir. Não conseguia fazer nada além de tremer e suar. Fiquei dentro da caminhonete até o sol nascer. Motor ligado, aquecedor no máximo, portas trancadas. Cada barulho, vento, galho caindo, seja lá o que fosse, me fazia pular. Quando clareou às 6 da manhã, saí para pegar minha barraca. Estava intacta. A fogueira tinha apagado sozinha, mas ao redor dela, na terra úmida, pegadas. Não eram de cachorro, não eram de onça. Eram grandes, quase do tamanho de um prato, com 5 dedos terminando em marcas de garras. Mas o pior, eram plantígradas. Bicho que anda apoiando a planta inteira do pé como humanos. Não digitígradas como canídeos. Tinha uma trilha delas. Começava na mata. Contornava a clareira em semicírculo. Parava a 3 metros da minha fogueira. Ficava ali. Várias pegadas sobrepostas, como se a coisa tivesse ficado parada me observando por muito tempo. Depois a trilha voltava para a mata e sumia. Não fotografei. Não mexi em nada. Joguei minha barraca e meu equipamento na caçamba, entrei na caminhonete e desci aquela serra em 40 minutos, trajeto que tinha levado 2 horas na subida. Não terminei o serviço. Mandei mensagem para o meu supervisor dizendo que tinha passado mal, pressão alta, precisava ir para o hospital. Ele ficou puto, mas mandou outro técnico no domingo. O outro técnico se chamava Denis. Ele me ligou na segunda de manhã. Cara, que porra aconteceu lá na Serra do Caparaó? Meu sangue gelou. Como assim? Tava cheio de pegada esquisita ao redor da torre. Bichão do caralho. Tirei foto, mostrei pro caseiro da propriedade vizinha. Velho quase caiu para trás.
Falou que é maldição daquele lugar, que tem coisa andando ali de noite desde que ele era moleque. Que coisa? Perguntei, mesmo já sabendo. Ele não falou. Só disse que o último dono do casarão tinha 7 filhos. O mais novo, de 16 anos, sumiu na mata numa noite de 1983. Acharam a roupa dele rasgada em tiras perto de um riacho, sem sangue, sem corpo, sem nada. 3 meses depois, começaram a aparecer cabras e galinhas mortas nas fazendas, tudo com a garganta arrancada. E um peão jurou que viu algo grande andando em 2 pernas na beira da mata, numa noite sem lua. E aí? Família vendeu tudo e foi embora. Mas o casarão nunca vendeu, ninguém quer. Dennis ficou em silêncio por alguns segundos. Você viu alguma coisa lá, não foi? Eu desliguei. Pedi demissão 3 semanas depois. Disse que ia casar e precisava de trabalho mais estável. Verdade pela metade. A outra metade era que eu não conseguia mais subir em torre nenhuma sem sentir que estava sendo observado. Não conseguia mais dormir no mato. Não conseguia mais olhar para a mata fechada sem suar frio. 6 anos se passaram. Casei, me divorciei e mudei de profissão. Hoje trabalho com logística, escritório, ar-condicionado, café com biscoito. Mas tem noites que eu acordo às 3 da manhã, suando frio com o coração aos pulos. E por um segundo, só um segundo, eu consigo sentir aquele cheiro de bicho molhado e carniça. Consigo ouvir aquela respiração pesada do lado de fora da janela. Aí eu levanto, confiro as trancas, ligo todas as luzes da casa e sento na sala até clarear. Porque eu sei o que vi. E eu sei que continua lá, esperando. Se você curtiu este vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, fazer um comentário e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito o nosso trabalho. E se você tem um relato que gostaria de compartilhar conosco, pode enviá-lo para o e-mail que está fixado no primeiro comentário ou na descrição do vídeo. Vamos adorar ler sua história.